agora nós vamos falar de Microsoft Excel. Então, a gente vai falar de planilha eletrônica. Então, a Vunesp fala assim para a gente, ó. Observe a planilha a seguir, que está sendo editada lá no Microsoft Excel. A gente tinha aqui a versão 2010. Esse é um modelo de questão que, se a gente trouxer para a versão 365, ele não muda, ele continua a mesma proposta. E ela fala, né, para responder as questões de número 94 e 95, a gente vai usar essa planilha. Muito bom. Então, ela disse assim, ó, assinale a alternativa que contém o resultado da célula A4, então, nós vamos trazer aqui, ó, a célula A4, ao ser preenchida com essa fórmula. Eu até coloquei a fórmula aqui para a gente resolver. Então, vamos lá. Nós temos aqui duas funções, tanto a função maior como a função menor. Deixa eu só ver aqui. Olha, a função maior, ela também fez parte da prova de 2013. A gente resolveu também uma questão com a função maior. Então, tanto 2013 como 2014, a função maior entrou na prova do atendente de necrotério, né? Então, repetiu. Também veio tanto lá quanto aqui. Então, a gente vai revisar, né, e vamos trazer aqui para os estudos. A função maior para nós, ela é uma função que pertence à categoria de estatística e ela lê da seguinte forma a estrutura. Ela lê para nós o intervalo de A1 até D3, sendo para nós uma matriz, e ela lê esse número 3 sendo o que a gente chama de um valor K. Esse valor K para nós, ele representa uma ordem para a gente, né? Então, sempre que a gente for falar sobre a função maior, a função menor que nós vamos ter aqui, a gente tem que lembrar que esse número que acompanha, ele estabelece o que para nós? Uma ordem para que a gente encontre esse maior valor. Ou seja, o número 3 equivale o que para nós? O nosso terceiro maior valor. Então, aqui do lado, nós vamos ter a função o quê? Menor. A mesma coisa. O intervalo de A2 até D3 é a nossa o quê? É a nossa matriz. O número 3 é esse valor K que a gente chama, né? O nosso késimo valor. E ele simboliza uma ordem. E essa ordem significa o quê? Que nós vamos procurar o terceiro o quê? Menor valor dentro dessa matriz. Então, é sempre dessa forma. Uma observação muito importante, se você está chegando agora aqui comigo, se você está desenvolvendo os estudos com a informática e essas informações ainda são difíceis, você pode organizar da seguinte forma. Se a gente fala sobre a função menor, a gente estabelece uma ordem crescente, que aí fica mais fácil de você pensar. Se a gente falar sobre a função maior, a gente estabelece uma ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor e do menor para o maior. Então, vamos lá. Então, essas são as instruções aí para facilitar a leitura de todos. Então, o que nós temos aqui para encontrar o terceiro maior valor dentro dessa matriz? O intervalo é de A1 até D3. Então, veja, ó, A1 até, os dois pontos simbolizam até D3. Ok. Então, nós vamos trabalhar com a coluna A até a coluna D e com as linhas 1 até a linha 3. Então, vai ser o intervalo ó, de A1 até D3. Então, é todo o intervalo. E nós vamos encontrar o terceiro maior valor. Então, vamos lá. Quem é o primeiro maior valor? Ó, o primeiro maior valor é o número 8.
O segundo maior valor é o número 7. E o terceiro maior valor é o número 6. Então, para a função maior, o terceiro maior valor responde à questão. Aí nós temos do outro lado a função menor. A função menor, o que ela está lendo? Ela quer que a gente traga o terceiro menor valor no intervalo de A2 até D3. Aqui tem um cuidado. É o que para nós? Olha, é A2 até D3. Então, não vai ser todo o intervalo. É a coluna A até a coluna D, mas são as linhas 2 até 3. Então, nós estamos aqui, ó. A2 está aqui. Até o que para nós? D3. Então, nós estamos neste intervalo aqui, certo? E aí, quem é o primeiro menor valor? Ó, o primeiro menor valor é o número 1. Se existirem elementos repetidos, eles entram nessa ordem também, porque compõem a matriz. Então, o nosso segundo menor valor também vai ser o número 1. E o nosso terceiro menor valor será o número 2. Então, também a gente faz essa sequência. Então, primeiro o menor, o segundo menor será também o número 1 e o terceiro menor será o número 2. Então, o que que nós temos? Para a função maior, nós temos o número 6. Para a função menor, nós temos o número 2. Então, 6 menos 2, nós temos o quê? 4. Se a gente tem 4, o resultado da célula 4 será o número 4. Então, também aí para nós, né, essa proposta da leitura e interpretação e análise de toda a estrutura levada para as funções. Tá certo? E aí depois vocês me falam: "Nossa, professora, eu tenho mais dificuldade, né, com as questões de fórmula. Olha, eu tenho mais dificuldade com as questões de Word". E aí dessa forma a gente consegue conversar e eu consigo ajudar vocês. Tá certo? Depois vocês podem deixar a informação aqui nos comentários. Se for o caso, eu direciono vocês para estudo aqui no canal, tem muito conteúdo aqui, tá certo? E dessa forma a gente vai evoluindo juntos. Então, é uma questão clássica da VUNESP. É uma questão lá de 2014. Gente, é uma questão do domingo, né? Talvez aí hoje, domingo, a gente teve aí um concurso e pintou aí a função maior e menor. Então, é comum esse modelo de questão nas provas da VUNESP, tá certo? E aí, olha, na sequência, usando a mesma planilha, então a questão, né, 94 para nós, a nossa alternativa correta é a alternativa A, sendo aí o valor 4 o resultado da fórmula, ok?